Bom dia, prezados irmãos. Bom sábado. É para mim um privilégio estar aqui novamente na Igreja de Caldas da Rainha para vos apresentar a mensagem. Mas antes disso quero cumprimentar todo aquele que está em casa e que também participa desta nossa reunião, que o Senhor o abençoe, dê a paz, a saúde e a tranquilidade. Queremos agradecer à Neuza pelo hino que nos cantou e também dar um abraço àqueles irmãos mais antigos que aqui estão, Daniel, a Geni, a Irmã Maria, enfim, só para mencionar alguns deles, daqueles velhos tempos em que nós ali em cima, nos altos da Gracieira, durante um ano tivemos uma rádio a funcionar, a rádio Antena 7. Antena 7, lembram-se que certamente. Sabem que nos Estados Unidos, presentemente, cada igreja tem a possibilidade de ter uma rádio local. E como isto que vem dos Estados Unidos chega cá um pouquinho mais tarde, mas chega, preparem-se, porque em breve os Altos da Gracieira vão ter novamente uma antena ao serviço da mensagem adventista aqui. Eu espero que sim, que esse sonho que ficou no caminho possa vir a ser reconstruído. As coisas são quando Deus quer, não quando o homem deseja. Hoje vamos falar de um tema que todos nós gostamos, todos nós adventistas gostamos, somos, apaixonados. É um tema sobre o Apocalipse. O Apocalipse é, mais Daniel, o conjunto de dois livros mais estudados pela Igreja Adventista e que realmente nos trazem grandes mensagens, grande curiosidade, e dizem até os entendidos que pode levar à loucura de algumas pessoas. Filmes, novelas, até mesmo no Parlamento se fala de linguagem apocalíptica muitas vezes para se dar aquelas achegas dos partidos aos outros. Mas deixem-vos dizer, eu peço desculpa de estar assim vestido, com esta roupa, com fato e gravata. Isto é antibíblico, como vocês sabem, não é? É antibíblico, mas enfim, a civilização obriga-nos a estarmos com uma gravata, porque parece que fica bem, não é? O irmão José que está bem, ele é que está bem, segundo os parâmetros bíblicos. Se alguém depois quiser saber mais alguma coisa a este respeito, à saída nós podemos conversar. Mas nós, os adventistas, adaptamos muito os costumes da sociedade e não olhamos, às vezes, para aquilo que diz a palavra de Deus. Amigo Castelo e sua digníssima esposa, um grande abraço também. Ele está ali muito escondidinho, não é? Que Deus também os abençoe. Então, o Apocalipse. O Apocalipse é um livro tremendo, um livro de guerra. Nós estamos numa guerra. Uma guerra entre o bem e o mal e uma guerra, Deus queira que não seja entre adventistas. Porque surgem tantas teorias, tantas formas de interpretar a Bíblia, e muito particularmente o Apocalipse, mesmo entre os adventistas, que às vezes, infelizmente, desgraçadamente, separa pessoas, separa irmãos, divide igrejas, criam problemas aos pastores e aos anciãos. Enfim, isto nunca deveria acontecer, porque há ondas de fanatismo, ondas de extremismo, todos querem ter a verdade e dizer a verdade, e, claro, são muitos os loucos deste mundo, como dizia esse autor, que todo aquele que estuda muito o Apocalipse chega à loucura. Esperemos que não cheguemos nós à loucura também ao estudar estes livros maravilhosos, Daniel e Apocalipse. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Já estão a ver do que é que eu vou falar. Dos 144 mil. É hoje que vamos saber a verdade. 144 mil. Tanta tinta, tantos documentos, tantas teses, tantos livros foram escritos, tantas horas de trabalho, de pesquisa, foram dedicados para saber, afinal, quem são estes 144 mil. E eu vou-vos dar uma resposta tão simples e rápida que não era preciso estudar séculos. Por isso, chegou agora à verdade. Não é? Agora à verdade. Vamos ler só aqui este bocadinho do Apocalipse capítulo 7, verso 1
ao verso 7 e verso 8. Diz assim, na minha versão: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem for dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos que foram selados, e eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Ruben, outros 11.000, e por aí fora, até ao verso 8, nos é dito que das 12 tribos foram selados 12.000 de cada, ou seja, 144.000. 4 anjos, 4 ventos, o número 12 aqui presente, os 144.000, toda a gente sabe muito bem que é o quadrado de 12, não é? 12 ao quadrado dá 144.000. A nova cidade vai ter 12 portas, eram 12 os discípulos, eram 12 os patriarcas, enfim, são 24 os anciãos, 2 vezes 12. Enfim, esta matemática bíblica é muito importante e tem um significado muito forte. Lembre-se que o 3, contrariamente àquilo que muita gente pensa, é o número da perfeição. Pai, Filho e Espírito Santo. Um triângulo, indeformável. É a figura geométrica indeformável. Um quadrado já, não é? Ser engenheiro, o quadrado mexe. Mas o triângulo não. Todas as estruturas metálicas, é tudo feito com triangulações, porque é a estrutura perfeita. E por isso, o número 3 é o número da perfeição. Contrariamente àquilo que muita gente pensa que é o 7. Não, o 7 é o número da plenitude. Porque se 3 é a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Criador, 4 é a criação. É a criação. E Criador e criação é tudo quanto há. 3 mais 4 dá certo. É tudo, é plenitude, é tudo que existe. Mas quando o Criador se relaciona com a criação, que é 4, e se multiplica de laços de amor, não é? Às vezes o símbolo de multiplicação relaciona-se com as ligações amorosas entre as pessoas. Então, quando o Criador e a criatura se unem em laços de amor, então 4 vezes 7 dá ao povo de Deus, que é 12. E 12 ao quadrado é o quadrado do quadrado. É tudo perfeito. E então são 144.000 e já sabemos que alguns chegam a dizer 144.000 são as pessoas... É aqui um segredozinho, não é? São as pessoas que são literais, aquelas que vão esperar e ver a vida de Jesus. Eu não me atreveria a tanto. Porque podemos estar equivocados e não é para isso que nós aqui estamos. Mas, afinal de contas, quem serão estes 144.000? Literais, proféticos? Eu recordo um momento, também deste capítulo 7 do Apocalipse, que vivia aqui em Caldas da Rainha, em casa da irmã Conceição, a mãe do Xana, do jovem chamado Xana, que hoje deve ser já avô, suponho. E um dia estava eu na Antena 7, lá em cima, na Gracieira, e vim à casa deles para almoçar, e quando lá chego estava a irmã Conceição a falar com uma senhora, e a senhora debitava a Bíblia e Apocalipse e sei lá quê, para cima da nossa irmã, e eu vinha apenas com uma t-shirt, uma jeans, entrei ali como um jovenzinho, e a nossa irmã suspirou, disse: está aqui o pastor, vai-me salvar agora. Mas não, eu pus-me de lado, assim, deixei-as lá conversar, a conversa era delas, e elas discutiam as duas, eu pus-me assim de lado, e com esta senhora veio também uma moça jovem, e ela deve ter pensado assim: para este eu chego bem.
e veio, aproximou-se de mim, começou-me a falar da Bíblia, etc. E dos 144 mil, precisamente, que só eles aqui iam ao céu. Só eles aqui iam ao céu. E eu, que é assim, está bem, fiz-me parvo. Muito bem, certo. E então, depois eu disse assim, então, mas podemos ler aqui o verso 9. O que é que diz o verso 9? Verso 9. Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do quê? Do trono, perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E eu perguntei-lhe, onde é que está o trono de Deus? E esta moça ficou assustada. Ela tinha lido os 8 versículos bíblicos anteriores. Tinham ensinado que os 154 mil só iam para o céu. E mais ninguém. E agora ela descobriu, pela primeira vez, o versículo 9 do livro do Apocalipse, do capítulo 7. Ela deu um grande mas nunca me mostraram este versículo. A tal senhora que estava a falar com a nossa irmã Conceição veio a correr, agarrou nela e saiu pela porta fora, com medo de ser adulterada a doutrina deste movimento religioso. Mas lá está, pessoas da nossa terra que estão divididas, vão a outra igreja, quando podemos estar todos juntos, porque têm maneiras diferentes de interpretar. A interpretação da Bíblia, quando não é correta, divide pessoas, divide famílias, divide igrejas. Quem são eles? 154 mil, pastor, estamos na mesma, não aprendemos ainda nada, não é? Não aprendemos. Bom, reparem que este texto é um texto de selamento, não é? Aliás, na minha Bíblia diz os 144 mil selados. Não sei qual é o título que está na vossa Bíblia, no início deste capítulo, mas sabemos que os títulos não são letra original da Bíblia, mas aqui na minha Bíblia diz isto. Mas, sabem, quando alguma coisa que nós queremos interpretar bem na Bíblia e que não temos grande mensagem que nos possa explicar melhor a questão, nós temos que recorrer ao Antigo Testamento. Vamos ver se no Antigo Testamento algum texto nos falava também de um selamento. Talvez, quem saiba, haverá um texto que nos possa dar uma explicaçãozinha. Sabem, há um livro no Antigo Testamento que infelizmente não é muito querido dos Adventistas do sétimo dia. Isto é só para vos explicar um pouco. Não é muito querido. Eu já vi não sei quantos trimensários sobre Daniel e Apocalipse, não sei quantos trimensários sobre São Paulo, não sei quantos trimensários sobre Efésios, não sei quantos trimensários sobre Atos dos Apóstolos, Isaías, etc. E o livro de Ezequiel. Eu sou adventista há 52 anos. Nunca vi um trimensário que falasse do livro de Ezequiel. E lembrem-se disto, o livro de Ezequiel, desde a primeira página até a última página, conta a história da Igreja Adventista do sétimo dia até a eternidade. Busquem saber, busquem aprender, leiam-no em casa, pesquisem e vão ficar maravilhados como vão ver o crescimento da Igreja Adventista desde a primeira página até ao fim do capítulo 48 do livro de Ezequiel. E lá tem uma passagem, vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 8. Enfim, o que eu já disse é condicionante para o nosso estudo agora. O capítulo 8 fala também de um momento muito especial em que o povo de Israel estava completamente destruído. Completamente, espiritualmente falando, completamente destruído. Havia adoração ao Deus Sol, a Tammuz, a deuses pagãos. Como é possível que dentro do templo de Deus em Jerusalém tenha havido esta adulteração da verdade? Perdão. Aliás, o capítulo 8 diz lá, o meu título diz assim, a idolatria no santuário. A idolatria no santuário. Bateram no fundo, o povo de Israel bateu no fundo. Para além dos sacrifícios humanos que faziam também, e nós sabemos disso, de crianças, de bebés, que atiravam ao Tofete, ali no Vale da Gaena, não é? Ali ao lado das portas de Jerusalém, havia esta adulteração total de adoração de Tammuz, virados para o Oriente, todos virados para o Oriente para a adoração, desse sol. Esta igreja, por acaso, não estava muito bem orientada. Está orientada a nascente, os crentes estão virados a nascente, deviam estar
virados ao Ocidente. Mas não tem mal, isso, vocês reparem que as igrejas católicas, quase todas elas estão viradas a nascente. Quase todas, não digo todas, mas quase todas. E de por esse mundo fora, Portugal fora, e se vê que às vezes elas estão mal colocadas no burgo, só para estar com a porta virada para o Oriente, para que os crentes adorem o Deus Sol que se levanta. Mas deixemos isto. Diz-nos então o capítulo 9, qual é a consequência desta adoração. Qual é a consequência? Diz assim o capítulo 9. Então, ouvi que gritava com grande voz, trazei os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus, de Israel, o querubim, não é? Levantou-se do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrever à tinta e disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca um sinal nas testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E diz ainda mais, aos outros diz, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, não poupo o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los, mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Começai pelo meu santuário. É uma cena semelhante àquela que nós lemos no capítulo 7 do Apocalipse. Há um selamento, neste caso era um tav, era uma cruz, a última letra do alfabeto hebraico, que era marcado na testa das pessoas, daqueles que sabiam de ser salvos, daqueles que não haviam de ser exterminados. Mas quem eram estas pessoas? Quem eram? E aqui vamos ver então quais eram as características dos 144 mil. Nós hoje vamos ver algumas características dos 144 mil. Muitas vezes os teólogos, os estudantes da Bíblia, os adventistas, gostam muito de discutir se eram literais ou proféticos, simbólicos, os 144 mil. Ela não vai te dar a resposta, claro. E a resposta é esta. Não vos preocupeis em procurar saber se são proféticos ou se são literais. Fazei por serdes um deles. Fazei por serdes um deles. Como é que eu posso saber, como posso eu caminhar para ser um deles? Aqui estão 2 das características no capítulo 9 de Ezequiel. Diz assim, passai, verso 4, passai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e para marcar com um sinal as testas dos homens que suspiram e dos homens que gemem. Quando é que uma pessoa suspira? Ai, nunca mais não é? Os meninos suspiram quando querem ir ao passeio, nem dormem. Aquela noite não dormem. Mãe, já é hora para irmos ao passeio. Não é? Estou sempre com ânsias de ir para o passeio. Pois é, aqueles que suspiram. Será que temos membros que suspiram pela vinda de Jesus? Será que temos pessoas na nossa igreja que almejam que rapidamente Jesus venha? É tão boa a vida. Senhor, não venhas ainda que eu quero casar os meus filhos. Senhor, não venhas que eu ainda me quero casar. Não é? Tenho sonho também, sou menina, sou moça, sou jovem. Não venhas antes, eu primeiro quero casar. Não venhas, Senhor, não venhas antes que eu quero tirar o meu curso. Senhor, não venhas antes, eu quero construir a minha casa, que está ainda numa miséria. E isto é uma verdade, não é, Zé? Isto é uma verdade. Alguns de vós sabeis que é verdade. Não venhas antes, Senhor, deixa-me pelo menos construir aqueles muros, arrumar o jardim, para que eu descanse a minha alma. Não temos ânsias da vinda de Jesus? Estão preocupados em saber quem são os 144 mil? Pois bem, são aqueles que têm ânsias da vinda de Jesus. Eu não quero que vós levanteis a mão agora, mas seria um bom exercício. Quem é que tem ânsias
de que venha Jesus. Quem é que tem ânsias? Não levantem a mão, eu não estou para pedir para levantar a mão. Levantem a mão lá dentro do vosso coração, lá dentro do casaco, escondam lá, levantem a mão. Quem é que tem ânsias pela vinda de Jesus? E segundo, também diz lá que são os que gemem. Ai, gemem. Porquê que gemem? Porquê que gemem? Gemem, diz lá porquê, diz lá. Por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, no meio da igreja, no meio de Jerusalém. Quantas abominações! Eu não posso imaginar que abominações são estas. Mas até nos diz o capítulo 8 que os próprios sacerdotes, os pastores, tinham deuses pintados nas paredes e adoravam esses deuses pagãos, monstruosidades. Será que isto existe no nosso meio? Pessoas que gemem e pessoas que suspiram. Somos nós, homens e mulheres, que gememos quando as coisas vão mal e às vezes de mal a pior na nossa igreja. Movimentos separatistas, movimentos de discórdia, movimentos de zanga, movimentos de contestação contra as administrações, contra os pastores, contra os líderes de igreja. Será que isto é verdade? Nós estamos fartos de ouvir isso na internet. Ainda hoje de manhã fui ao meu telemóvel e tinha lá 15 mensagens de um prezado irmão. Vejam bem o que dizem da Igreja Adventista. Vejam bem o que contenda que há, não sei de quê, pastor. Vejam lá o que é isto. Nós que deveríamos estar a trabalhar para pregar às pessoas lá fora, para levarmos uma mensagem de bem, não, estamos aqui a discutir uns com os outros. O que é a verdade? Se os 144 mil têm chapéu ou não têm chapéu? A perder o nosso tempo. Mas vamos voltar novamente ao Apocalipse, mas desta vez vamos a uma parte da Bíblia, do Apocalipse, que os adventistas também não leem muito, pelos vistos não leem muito. É capítulo 14 do Apocalipse, e o capítulo 14 do Apocalipse também é um capítulo fabuloso para os adventistas. Não é verdade, meus irmãos? Quantos trimensários nós já tivemos a falar da tríplice mensagem angélica, que diz logo ali, vindo um anjo subindo do céu, também a Deus e dá-lhe glória, porque vindo a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E depois veio o segundo anjo também, não é, que diz, caiu a Babilónia. E o terceiro, ai daquele que adorar a besta e a sua imagem. E nós gostamos, nós saboreamos essa mensagem que é quase de agressividade para os outros, de destruição, quase de insulto para algumas vezes, quase de insulto, a besta, não é? Há que falar da besta, há que atacar a besta. Não é essa a missão. São Paulo nos diz claramente em Tessalonicenses que nós não temos que pregar contra as maldades do outro mundo ou que estão lá fora. Não temos que pregar isso. Nós temos que pregar a verdade pura e clara do amor e do respeito de Jesus para com as pessoas. Ai, se nós aprendêssemos essa lição. Seríamos uma igreja poderosa, Mas há um texto que nós não lemos muito frequentemente deste capítulo 14. Não lemos nem a primeira parte, o capítulo 14 está dividido em 3 partes. Não lemos a primeira parte, ou negligenciamos a primeira parte, e negligenciamos também a segunda parte, a terceira parte. Só nos atendemos para a segunda parte deste capítulo. Mas diz lá, no capítulo 14, quem são algumas características destes que são os 144 mil que vão ser selados no fim dos tempos para verem Jesus de uma forma muito especial. Diz lá o verso 1, então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu Pai. Eu vi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que eu vi era como de arpistas que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para todo
para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados para serem as primícias para Deus e para com o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Quem são estes 144 mil? Por analogia daquilo que acontecia no tempo de Israel, são aqueles que suspiram e os que gemem. Mas agora temos mais algumas características. Não se contaminaram com mulheres. Não andaram a saltar de nenúfar em nenúfar, de teoria em teoria, de igreja em igreja. Não, eles são fiéis à mensagem. Eles receberam a mensagem e são fiéis. E depois tem uma mensagem que eu acho que aqui esta igreja não tem uma parede alta, logo aqui sob a tribuna, mas eu recordo que em Colonge, aqueles que conhecem a igreja de Colonge, lá do colégio, a parede é alta, tão alta como esta, mas é toda direita. E todos os anos, no início do ano escolar, que está agora a começar, não é? Daqui a poucos dias, eles escolhem um versículo bíblico para pôr lá no topo da igreja. É um mote para todo o ano escolar. Que bonito, quando lá cheguei, gostei muito de ver isso. Um versículo bíblico ali que era o condutor de toda a linha de atividades dos estudantes durante aquele ano. E nós, naquela altura, éramos 650 alunos em Colonge, com 40 e tal nacionalidades. Era lindo, era lindo. Agora já não é assim, infelizmente. E eu diria, por que não colocarmos aqui na igreja um texto, ou seja, este texto que diz aqui, estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Ah, meus irmãos, estes são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Deixo este mote para a Alexandra, Margarida, para qualquer outro pregador, para o Zé, para que peguem nesta frase e o explorem, porque há aqui muito sumo, muita coisa para estudar, muita coisa. Aqueles que o seguem como? Seguem na forma de viver, na forma de trabalhar, nos negócios, na escola, quando brincam, quando estudam, como trabalham. Não é patrão fora, feriado na loja. O professor não está a ver, por isso posso copiar. Um cristão é honesto. Um cristão segue o Cordeiro por onde quer que ele vá. Vai o Cordeiro para a direita, nós vamos para a direita. Diz ele para ir para a esquerda, nós vamos com ele para a esquerda. Leiam o primeiro capítulo de Ezequiel e vocês vão ver como ali havia uma obediência plena àquilo que Deus decidia. Pois é, importante. Estes são aqueles que foram comprados. Foram comprados, por alguma razão eles foram comprados. Mas depois diz ainda, na sua boca não se achou engano. Ainda hoje falámos disso, não é? Na escola sabatina, não se achou engano. E depois diz que são irrepreensíveis. Quem pode ouvir este discurso? Já diziam os discípulos. Quem pode ouvir este discurso? Irrepreensíveis? Ninguém. Por isso, nenhum de nós faz parte dos 144 mil. Mas este é o objetivo. É este o alvo. É este o caminho. É esta a direção. É para ali que Deus quer que nós vamos. Para a irrepreensibilidade. Difícil, não é? Todos nós cometemos graves erros. Uns mais pequenos, outros maiores. Todos nós dissemos uma mentira ou outra. É verdade. Todos nós negligenciamos um trabalho ou outro. Todos nós nos deu vontade da preguiça. E fizemos um pouco de preguiça mesmo durante as horas de trabalho. Mas Deus quer que nós sejamos irrepreensíveis. Por isso, os 144 mil quem são? Olha, são aqueles que gemem, são aqueles que suspiram, são aqueles que têm uma fé firme, inquestionável, como está aqui a dizer,
São aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São aqueles que foram comprados por este preço que é o sangue de Cristo. São aqueles que na sua boca não se acha engano. Palavra dada é a palavra certa. E são aqueles que são irrepreensíveis no quanto esta palavra pode realmente envolver na nossa prática diária como cristãos. Meus prezados irmãos, não discutamos mais sobre filosofias vãs, não percamos tempo em escrever artigos ou na internet ou no Facebook sobre este caso ou outro bíblico. Não nos devemos agredir uns aos outros, pelo contrário, devemos ser um povo que é conhecido no mundo porque guarda o sábado. Não? Às vezes dizem assim, você é um adventista, você não come carne de porco, não é? Esperemos que não. Quem sabe alguns são tentados ainda. Você é adventista porque não fuma nem bebe, não é? Vocês adventistas são aqueles que não trabalham ao sábado. Desgraçadamente, nós somos conhecidos apenas por estas características. Mas São João diz claramente como é que nós vamos ser conhecidos no mundo. Como é? Olha, os adventistas não sabem. O amor, o respeito que temos de uns para com os outros. O amor e o respeito que temos de uns para com os outros. Teremos de ser irrepreensíveis nesse amor. Nós não somos chamados a acusar os outros que estão no erro. Não é essa a nossa missão. Nós somos chamados a levar uma mensagem poderosa de amor, de carinho, de respeito para com as pessoas. Quaisquer que sejam as suas teorias, quaisquer que sejam as suas ideologias, por mais errados que estejam, por mais teimosos que o sejam, nós devemos ter sempre um fair play. Não é? No futebol até se fala disso, fair play. Porque é que não se deveria falar muito mais disto na igreja? Se os homens que andam os pontapés uns aos outros, aos empurrões e à cacetada, à carga de ombro, que se zangam, que se insultam, que se maltratam, têm fair play? Frequentemente. Como é que os adventistas não têm fair play? Ou seja, delicadeza, bondade, carinho para com aqueles que estão à nossa volta. Meus irmãos, eu deixo-vos aqui este grande desafio. Que o Senhor vos abençoe grandemente, vos dê forças para que possais progredir nesse caminho que o Senhor nos propôs, de buscar estas características, porque assim, quando lá chegarem, sentireis realmente que sois parte dos 144 mil. Que Deus vos abençoe nos vossos estudos, um bom dia de salve para todos e que o Senhor esteja convosco, é a minha oração.